Paz de Cristo, povo de Deus! Estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor e você está no canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos, comentários bíblicos e muito mais. E a pergunta é: quem é o meu próximo? Nós estaremos vendo isso na parábola do bom samaritano, em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 29, que vai dizer assim: O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Quando foi atacado por bandidos, eles lhe tiraram a roupa, espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por causa descia ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. O levita fazia o mesmo caminho, viu um homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio o bom samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Nós vamos ver aqui os estudos com a Bíblia de Estudo NVT. Nós vemos aqui o comentário quando um mestre da lei veio indagar Jesus, perguntando o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Então a resposta de Jesus é: ame ao Senhor, seu Deus. Jesus apontou Deuteronômio 5:6, Levítico 19:8 como os dois maiores mandamentos. A primeira passagem integra a oração conhecida como Shema, que todo judeu deveria repetir diariamente. Ou seja, o primeiro mandamento, o maior: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. E o segundo: amará o próximo como a ti mesmo. Foi a resposta de Jesus. Faça isso e viverá. Porém, aqui deixa claro que Jesus não sugeriu que era possível ser salvo por meio de obras, mas sim que o amor expressa a fé e a devoção verdadeira ao Senhor. Que não era algo especificamente uma atitude ou uma ação, mas sim um amor genuíno por Deus e pelo próximo. Isso faria com que você cumprisse o mandamento de Deus se você realmente o amasse. Porém, aquele homem, tentando se justificar, faz essa pergunta: quem é o meu próximo? O próximo, nesse contexto, diz o comentário aqui, era geralmente identificado como compatriota israelita. Jamais aqueles homens iriam chamar um samaritano de próximo. Na verdade, eles achavam que deveriam amar, sim, somente o seu povo. Embora os samaritanos fossem do povo judeu, mas havia uma divergência, e nós vamos ver isso aqui mais para frente nos comentários. Ela vai dizer: a parábola de Jesus mostra que amar o próximo é amar até mesmo os inimigos. A espiritualidade autêntica não se baseia em identidade étnica ou associação religiosa, mas no amor a Deus e aos outros. Então, o comentário continua: para ir de Jerusalém a Jericó era necessário descer 1.000 metros de altitude, atravessando um terreno acidentado e que ladrões muitas vezes ficavam à espreita. Ou seja, aquele homem estava descendo, o homem da parábola, descendo um terreno muito perigoso, que muitas vezes era, de fato, que acontecia esses assaltos. Os bandidos ficavam às espreitas naquela região. Então Jesus usa uma analogia de algo que era recorrente e realmente acontecia naquele tempo. Os sacerdotes eram descendentes de Arão, da tribo de Levi. Ministravam no templo, ofereciam sacrifícios a Deus. Mas quando o sacerdote viu aquele homem no chão, ele atravessou para o outro lado. Mas por que o sacerdote atravessou para o outro lado? Porque ele não prestou ajuda, mesmo sabendo que o homem estava necessitado de ser ajudado. O comentário vai explicar que um sacerdote e um levita se tornariam impuros e, portanto, impedidos de servir ao templo, caso tocassem no corpo de um morto. Aquele sacerdote não estava disposto de arriscar sua pureza ritual para socorrer uma pessoa em terrível situação.
Aquele sacerdote estava indo para um culto. Ele sabia que não iria poder prestar aquele culto cerimonialmente se ele tocasse, se ele já ajudasse aquele homem. Só que qual era o mais importante? Será que o amor daquele sacerdote a Deus e ao próximo estaria sendo expressado se ele fosse para o culto e não se tornasse impuro? Ou se ele realmente, mesmo se tornando impuro em relação à lei cerimonial, mas ajudasse aquele homem que ele precisava, ele não iria expressar maior amor ao próximo e a Deus? E um levita era membro da tribo de Levi. Não possuíam território tribal em Israel, mas foram consagrados a Deus como assistente dos sacerdotes no serviço ao templo. O levita seguiu o mesmo caminho, ou seja, eram homens religiosos, porém sem amor verdadeiro e genuíno. O maior de todos os dons é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada seria. Então Jesus estava querendo dizer para aquele homem que havia o interrogado o que fazer para ele dar a vida eterna. Era viver o amor genuíno e verdadeiro. Aqueles homens hipócritas, líderes religiosos, achavam que estavam totalmente perfeitos, porém faltava amor. E é isso que Jesus vai explicar nessa parábola. Então vem aquele homem que todos os judeus desprezavam, um samaritano. Aí o comentário vai dizer: essa reviravolta na história certamente deixou os ouvintes horrorizados. Os judeus e os samaritanos se odiavam. Depois que a Síria conquistou Israel, o reino do norte, colonizadores assírios se casaram com mulheres israelitas que tinham sido deixadas em Samaria. Os moradores da região ficaram então conhecidos como samaritanos, ou seja, eles não tinham mais aquela linhagem pura, havia misturado com povos de outras nações, especificamente a Síria. Com o retorno do exílio na Babilônia, surgiram conflitos entre os judeus e os samaritanos, pois estes haviam construído um templo rival no Monte Gerizim e começaram a usar sua própria versão do Pentateuco como escritura sagrada. O ódio entre os dois grupos aumentou dramaticamente quando o rei judeu João Hircano atacou os samaritanos e destruiu o templo do Monte Gerizim. Nesse contexto de animosidade mútua, nenhum israelita do primeiro século esperaria que um desprezado samaritano ajudasse um judeu ferido no reino de Deus, porém, um estrangeiro rejeitado se transforma no próximo que socorre. O amor, ele deve estar acima de divergências. O amor, ele deve estar acima de diferenças, seja elas étnicas ou religiosas. O amor, a Bíblia diz que ele cobre multidão de pecados. Se nós andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros. Nós precisamos simplesmente amar. Não importa a religião, não importa quem é o meu próximo. O meu próximo não é só o meu irmão da mesma congregação. Não. O meu próximo é todo aquele que precisa de ajuda e que eu sei que eu posso ajudar. E a Bíblia vai dizer que ele passou óleo em suas feridas e explica aqui que o óleo aliviava a dor dos ferimentos e o vinho era um antisséptico. Ele cuidou daquele homem, ele cuidou das suas feridas, ele sarou a sua vida. 2 moedas de prata, em grego 2 denários, um denário equivalia ao salário por um dia completo de trabalho. Ele pagou a sua estadia, ele pagou o preço para que aquele homem pudesse estar recuperado. Não foi assim que Jesus fez nas nossas vidas? Estávamos perdidos, mortos, na beira do caminho, mas ele nos encontrou, ele nos amou, ele sarou as nossas vidas, pagou o preço. Então nós devemos fazer isso ao nosso próximo. Nós devemos amar, não de palavra nem de língua, porque assim seremos semelhantes àqueles homens hipócritas, doutores da lei,
que se achavam religiosos, mas não viviam o amor nem a Deus, nem ao próximo, mas amavam somente a si próprio. Mas nós não, nós devemos amar, porque Deus é amor. E se nós servimos a Deus, nós precisamos amá-lo de todo o coração, alma e entendimento, e verdadeiramente amar o próximo como a nós mesmos. Sempre alguém que precisar de ajuda e você puder ajudar. Não faça como aquele doutor, aquele sacerdote, nem o levita, que por ser fiel à lei, negligenciou o maior mandamento, que era o amor a Deus. Porque eles achavam que estavam amando a Deus, se mantendo puro, mas eles se mantinham puro exteriormente, mas seu coração já estava contaminado quando eles passaram de largo e não ajudaram aquele que precisava. Que nós possamos amar verdadeiramente a Deus. Fazendo assim, nós amaremos o próximo como a nós mesmos e viveremos a resposta que aquele homem hipócrita perguntou a Jesus: o que farei eu para herdar a vida eterna? Ame o Senhor, ame o seu próximo. Faça isso e vivereis. Que o Senhor possa nos dar amor, amor verdadeiro, genuíno. A Ele é o nosso próximo, para que nós possamos herdar a vida eterna. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.